Ataque dos Homens Mortos. Quando o amanhecer chegou em 6 de agosto de 1915, o ar ficou carregado de tensão enquanto uma nuvem verde sinistra rastejava de forma ameaçadora pela paisagem. O que se seguiu foi uma cena digna de um filme de terror, que assombraria os pesadelos daqueles que a testemunharam. O gás tóxico estava se espalhando sobre a antiga fortaleza imperial russa de Osawik, no que hoje é o nordeste da Polônia. A fortaleza ficava no meio de um pântano de difícil acesso, servindo como passagem da Alemanha para o interior da Rússia. Com o início das hostilidades, alemães e russos lutaram ferozmente, causando baixas devastadoras em uma série de ofensivas e contraofensivas. Em setembro de 1914, os alemães fizeram seu primeiro ataque a Osawik, enviando 40 batalhões do 8º Exército para tentar dominar a fortaleza. Apesar de estarem em grande desvantagem numérica, os russos conseguiram repelir o ataque inicial, contra-atacando os alemães com 2 manobras de flanco, o que os forçou a recuar. Os alemães tentariam novamente em fevereiro de 1915, desta vez trazendo peças de artilharia pesada para reduzir a fortaleza obstinada a pó. Pelo menos uma dessas peças era um gigantesco morteiro de cerco de 420 mm, apelidado de Grande Berta, além de muitas outras peças menores. Os alemães bombardearam a fortaleza de Osawik por meses, lançando mais de 1 milhão de projéteis, mas os russos ainda não se renderam. Em julho de 1915, o marechal de campo Paulo von Hindenburg, herói da vitória em Tannenberg, assumiu o esforço de guerra alemão no leste. Com a nova liderança surgiu uma estratégia para enfrentar os teimosos russos e Osawik. Hindenburg trouxe 14 batalhões para esmagar a fortaleza, junto com 30 baterias de artilharia de gás, 30 grandes canhões de cerco, um batalhão de sapadores e tropas especializadas treinadas para romper fortificações. No total, cerca de 7.000 soldados alemães foram enviados para eliminar os teimosos defensores russos. Contra essa força estava o Regimento Zemliansk 226, além de unidades de milícia, somando cerca de 900 homens. Durante semanas, a fortaleza foi bombardeada sem piedade, os alemães disparando milhares de projéteis de artilharia, mas os russos novamente se recusaram a se render, e os atacantes estavam ficando cada vez mais frustrados com a falta de progresso. No início de agosto, a liderança alemã autorizou o uso das armas mais infames da Primeira Guerra Mundial. Além dos projéteis de artilharia altamente explosivos comuns, os alemães também tinham acesso a uma grande quantidade de gás cloro e bromo, e aguardaram uma oportunidade para usá-los. O gás cloro, agente químico devastador, foi usado como arma pela primeira vez em Ypres, em abril de 1915 contra britânicos. É um gás verde amarelado pálido, bem mais pesado que o ar, por isso uma nuvem dele fica ao nível do solo em vez de se dissipar na atmosfera. Quando entra em contato com a umidade, como nos olhos, boca ou pulmões, ele se transforma em ácido clorídrico, um produto químico corrosivo que danifica os tecidos ao redor e pode levar à morte se for inalado em quantidades suficientes. Doses mais baixas podem causar irritação nos olhos, dificuldade respiratória e vômito. Uma das principais falhas do gás cloro como arma é que ele é fácil de identificar, sendo uma nuvem verde pálida, e tem um odor característico, descrito como uma combinação de abacaxi e pimenta. Isso permitia que os atacados com gás tomassem contramedidas, como subir terrenos ou usar máscaras de gás. Em 6 de agosto de 1915, por volta das 4 da manhã, as condições de vento e clima estavam favoráveis, e os alemães lançaram seu ataque, disparando uma barragem de projéteis de artilharia convencional, enquanto também liberavam o gás mortal de 30 baterias. Os efeitos já eram aparentes mesmo antes do gás alcançar as linhas russas. Enquanto a nuvem esverdeada avançava rente ao solo, a grama escurecia e folhas e árvores ficavam amarelas, já que a umidade virava ácido clorídrico. Pássaros e insetos caíam mortos no chão à medida que a nuvem avançava. O cobre de armas e projéteis corroía ao contato, virando óxido de cloro. Quando a nuvem alcançou as linhas russas, os homens inalaram a toxina mortal. Os russos tinham poucas máscaras de gás em mau estado e insuficientes, então usaram trapos molhados em água ou urina amarrados ao nariz e boca para se proteger do veneno. O gás cloro é solúvel em água, então isso pode mitigar um pouco da toxicidade antes que ele entre nos pulmões ou na boca, mas isso obviamente está longe do ideal.
O gás reagia ao entrar em contato com superfícies úmidas, e o ácido clorídrico dissolvia os tecidos dos olhos, da boca e dos pulmões. Soldados russos começaram a tossir sem parar enquanto seus pulmões eram destruídos internamente. Muitos tossiram sangue, dezenas morreram durante o ataque, e após meses de esforço, o caminho para Osavik estava livre. Aproveitando a confusão russa, os alemães se organizaram e, com máscaras de gás, 14 batalhões iniciaram um ataque à fortaleza, parando os canhões para não atingir seus próprios soldados. Enquanto atravessavam a terra de ninguém, a paisagem descolorida e silenciosa testemunhava o poder destrutivo do cloro. Eles esperavam pouca resistência dos russos, que já haviam sofrido o pior da nuvem tóxica. Eles estavam enganados. Quando se aproximaram, os soldados alemães, esperando uma vitória fácil, se depararam com uma cena horrível. Em vez de inimigos mortos, os russos inexplicavelmente lançavam um ataque de baioneta. Apesar do forte impacto do gás, alguns soldados russos sobreviveram. O subtenente Vladimir Kutlinsky, sobrevivente de maior patente, organizou os defensores russos para um contra-ataque. Sobreviventes da 8ª e 13ª companhias se reuniram e avançaram contra os alemães em avanço. Havia apenas cerca de 100 que conseguiram contra-atacar, número insuficiente para repelir os atacantes. O ataque deles não foi apenas físico, mas também psicológico. No que deve ter parecido um pesadelo tornado realidade, os soldados russos deviam parecer um bando de mortos-vivos, tropeçando e cambaleando para frente, segurando armas corroídas, sangue escorrendo dos olhos irritados, sangue fresco manchando seus uniformes enquanto diminuíam a distância com os alemães. Para os alemães, parecia que os mortos voltaram à vida para enfrentá-los, e em vez de soldados vulneráveis, havia um bando de zumbis ressuscitados. Ao verem os mortos avançando, o pânico dominou os alemães e o ataque parou. O terror tomou conta dos homens e muitos se viraram e fugiram apavorados, sem se importar com nada além de escapar. Algumas vezes estavam tão assustados que ficaram presos nas próprias defesas de arame farpado. Sobreviventes russos no forte conseguiram disparar os 5 canhões restantes, aumentando a confusão. O avanço antes confiante virou uma debandada, e o ataque a Osavik mais uma vez terminou em fracasso. Apesar do heroísmo, a guarnição estava em péssimas condições, com a maioria dos 900 homens mortos, feridos ou incapacitados pelo gás. Muitos dos que participaram do ataque dos homens mortos, como os jornais chamariam mais tarde, sucumbiram aos seus ferimentos. 2 semanas após o ataque, a fortaleza, que tinha sido uma pedra no sapato dos alemães, foi abandonada. Mesmo sem cair nas mãos do inimigo, os avanços alemães em outras áreas da frente ameaçaram cercar e isolar Osavik. Os alemães ocupariam o local até 1919, sem ver mais combates. Ele seria transferido para a autoridade polonesa e depois controlado pelo Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial, até ser tomado pela Wehrmacht. Após a guerra, o controle voltou aos militares poloneses. Hoje, algumas partes da fortaleza ainda estão sob o controle dos militares poloneses. Embora uma parte do local esteja aberta aos turistas, é um monumento a um dos eventos mais estranhos e horríveis em uma guerra conhecida por sua devastação e carnificina. Encontros paranormais na Primeira Guerra Mundial. O olhar de 1000 jardas, a expressão vazia e sem emoção que os soldados exibiam após vivenciarem os horrores da guerra, pode ser vista em inúmeros rostos em fotografias da Primeira Guerra Mundial. Distantes e emocionalmente desligados da realidade, os soldados parecem olhar para o vazio, como se estivessem observando outro mundo. Psicólogos explicam esse fenômeno como uma maneira das vítimas de trauma permitirem que o cérebro se desligue do ambiente horrendo e lide com o estresse. Choque de estilhaço, nome dado a homens com confusão, fadiga e problemas visuais ou auditivos, podia desorientar e deixar indefesa até a pessoa mais forte. Não surpreende que soldados cansados de guerra, marcados pelos horrores, dissessem ver fantasmas, criaturas assustadoras e alienígenas nos cantos escuros dos campos de batalha. Hoje, diríamos que esses homens sofriam estresse devido ao bombardeio, à morte e ao caos. No entanto, na época, o choque de guerra e o olhar distante eram vistos como sinais de covardia e falta de caráter. Assim, muitos soldados não receberam o tratamento necessário para curar suas mentes debilitadas. Ao analisar encontros paranormais na Primeira Guerra Mundial, é importante lembrar o quão abaladas e assustadas estavam as mentes dos que os relataram. Homens selvagens.
ou Ghouls. Entre os soldados da Primeira Guerra Mundial, circulava o mito assustador dos homens selvagens que habitavam a Terra de Ninguém. Acreditava-se que grupos de desertores enlouquecidos viviam na névoa dos campos de batalha. Soldados frequentemente relatavam ver figuras sombrias movendo-se rapidamente no horizonte à noite. Esses necrófagos, como muitos homens os descreviam, supostamente afundavam na lama para não serem vistos e só saíam de seus esconderijos para saquear cadáveres ou, segundo alguns relatos, para se alimentar dos corpos. As teorias sobre os homens selvagens variavam. Alguns afirmavam que eram soldados que haviam renunciado à guerra e estavam apenas tentando sobreviver, enquanto outros acreditavam que realmente existiam lunáticos canibais que rondavam os campos de batalha à noite. Talvez uma razão muito real para a origem dessa história fosse a intenção dos oficiais de assustar os soldados para que não abandonassem seus postos. Se os homens acreditassem que monstros na neblina espreitavam além de suas linhas, hesitariam mais em fugir para as colinas no auge da batalha. O que não ajuda na credibilidade da história é que o registro mais antigo desse relato veio de um livro de memórias de 1920, só se tornando uma sensação muito tempo depois do fim da guerra. O Barão Vermelho e o OVNI. O piloto alemão Barão Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho, ficou famoso por suas impressionantes conquistas contra aeronaves aliadas e habilidades de voo reconhecidas. No entanto, ele também é conhecido por possivelmente ter abatido um OVNI em 1917 em um triplano Fokker. O colega piloto alemão Peter Whitestrick lembra como ele e o Barão Vermelho se depararam com uma aeronave parecida com um pires de cabeça para baixo durante uma missão de madrugada sobre a Bélgica e imediatamente abriram fogo contra ela. O Barão Vermelho atingiu a aeronave incomum e viu enquanto ela caía violentamente pelas árvores até o solo. Surpreendentemente, foi relatado que duas figuras humanoides saíram freneticamente do OVNI e correram para dentro da floresta. Vale mencionar, porém, que a história apareceu pela primeira vez em uma revista satírica chamada Weekly World News, em 1999. E como Patrick Gross descobriu, não há registro de que um Peter Whitestrick tenha existido. Além disso, o triplano Fokker, que dizem que o Barão Vermelho usou, ainda não existia. Richthofen era conhecido por estar usando seu mortal Albatros D3 naquela época. A Valkyria, primeiro avistado pelo tenente Frederico Ardsley, enquanto fazia uma patrulha no norte da França, quando viu um biplano Scout experimental 5 idêntico ao lado dele. A Valkyria era uma piloto com longos cabelos dourados. De acordo com Ardsley, ela tirou os óculos de proteção, soltou uma risada estridente e o encarou com olhos azul centáurea antes de lhe mandar beijos e fazer uma dança cancan na borda da cabine. Ardsley tentou acompanhá-la, mas ela tinha mais habilidade e o superou facilmente. Em determinado momento, a aeronave da Valkyria, que exibia um símbolo dourado de Vênus na fuselagem, subiu para um banco de nuvens a uma altitude de 20.000 pés e Ardsley foi forçado a fazer um mergulho controlado de volta porque seu avião entrou em stall. A lenda ganhou destaque na imprensa quando o piloto alemão Alberto Roll afirmou que havia sido abatido por um biplano SE-5 de nariz vermelho, pilotado por uma mulher de cabelos loiros. Logo, muitos outros pilotos alemães afirmaram ter visto uma piloto feroz que caçava nos céus com habilidades incomparáveis. Porém, Art Whitehouse, veterano da Primeira Guerra e romancista de aviação, pensava diferente. Whitehouse acreditava que o mito da Valkyria começou como uma piada entre jovens pilotos que tentavam aliviar a monotonia da guerra. Supostamente, esses pilotos decidiram fazer uma apresentação teatral no Natal para uma festa do esquadrão e alguns foram obrigados a se vestir de mulher para a peça. Pulando para dentro das cabines de seus aviões, os homens vestidos de mulher arrancaram boas risadas de seus companheiros, e assim começou a imagem duradoura de uma loira explosiva pilotando uma aeronave. No entanto, de acordo com o historiador Nigel Watson, também não há evidência de que Ardsley tenha existido. Além disso, dizem que o tenente fazia parte do 49º Esquadrão, que não utilizava biplanos SE-5. Fantasma em Ypres. Em dezembro de 1915, perto de Ypres, Bélgica, William Spade enfrentava outra noite fria nas trincheiras quando algo inesperado aconteceu. Sentado à luz fraca de uma vela, Spade percebeu outra presença ao seu lado. Ao se virar, Spade se horrorizou ao ver o fantasma do amigo que vira morrer no campo de batalha. A aparição do amigo não falou nada e sumiu tão rápido quanto surgiu diante de Spade.
Na noite seguinte, Spade pediu para outro oficial sentar-se com ele, caso o fantasma de seu amigo reaparecesse. Para sua surpresa, o fantasma reapareceu, só que dessa vez com uma mensagem para ele. Imóvel, ele apontou para um ponto no chão antes de desaparecer mais uma vez. Sem saber o que pensar, Spade mandou alguns homens cavarem onde o fantasma apontou. Milagrosamente, os soldados descobriram que um túnel havia sido cavado sob eles e estava cheio de uma enorme quantidade de explosivos. As bombas foram desarmadas rapidamente e os soldados agradeceram ao espectro que os salvou. O incidente foi relatado pela primeira vez em um concurso de contos sobre guerra em 1919 na revista Pearson. Ganhou credibilidade quando Sir Arthur Conan Doyle o mencionou em sua coletânea História do Espiritismo. Cossacos na Grã-Bretanha. Civis, além de soldados, também vivenciavam encontros paranormais. Um dos relatos mais interessantes de histeria coletiva vem do mito persistente entre os civis britânicos de que milhões de cossacos do exército russo estavam a caminho da Grã-Bretanha. Primeiro, no final de agosto de 1914, jornais locais relataram avistamentos de homens de aparência feroz, com barbas e chapéus de pele, viajando de trem pela Grã-Bretanha. Depois as histórias ganharam força e jornais internacionais logo detalhavam como quase 1 milhão de soldados russos estavam passando pela Grã-Bretanha a caminho da França. Pessoas em todos os lugares afirmavam encontrar vestígios dos russos. Histórias de máquinas de chocolate emperradas por rublos, guerreiros marchando em direção à estação London Bridge e gritos por vodka vindos dos vagões logo estavam na boca de todos. Quando os serviços de inteligência britânicos descobriram que os boatos eram falsos, eles não os censuraram, o que ajudou os aliados, já que um comando alemão cauteloso destacou 2 divisões para proteger a costa belga contra os supostos reforços cossacos. Desconhecido pelos alemães e pela maioria nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, não existia um grande exército russo avançando da Grã-Bretanha contra a Alemanha. Só depois que os alemães fizeram um movimento tático de retirada, que lhes custou a Batalha do Marne, é que o governo britânico emitiu uma declaração dizendo que as histórias sobre cossacos na Grã-Bretanha eram falsas. No entanto, nessa altura, a história já tinha ganhado tanta força que muitos continuaram acreditando nela. Na verdade, muitos soldados viajavam do norte da Grã-Bretanha aos portos do sul, mas eram reservistas britânicos. Esses batalhões receberam ordens para manter as cortinas abaixadas em seus vagões de trem e viajar à noite para manter seus paradeiros em segredo. Para alimentar ainda mais o mito, alguns batalhões das forças britânicas falavam dialetos muito carregados, como o gaélico, que muitos confundiam com o russo. Ao estudar os mitos e encontros paranormais da Primeira Guerra Mundial, é mais trágico do que assustador ver como a guerra afetou suas mentes e garantiu que não houvesse sobreviventes. Todos que participaram da Primeira Guerra Mundial foram vítimas do conflito e tiveram que carregar o peso de seus traumas pelo resto da vida. Enquanto o público moderno pode olhar para as histórias de fantasmas desses soldados e encontrar uma explicação plausível, para os homens envolvidos não havia explicação para a violência sem sentido, a destruição e o caos que eles viviam todos os dias. Quando tudo o que eles achavam que sabiam sobre si mesmos e sobre o mundo ao redor foi destruído, tudo se tornou possível, de alienígenas a fantasmas. Coisas aterrorizantes para se ver na guerra. A guerra revela os aspectos mais sombrios da existência humana, com cenas de sofrimento e devastação que permanecem em nossa consciência coletiva. Ao longo da história, a guerra mostrou a profundidade da crueldade humana e o impacto da violência e seus efeitos duradouros na psique. Embora cada parte da guerra possa ser considerada uma visão horrível, desde as experiências dos civis até as dos soldados, certas ocasiões acrescentam uma camada ainda pior de horror, à medida que as pessoas sofrem com as coisas mais inimagináveis que outros seres humanos são capazes de infligir. Napalm, a Guerra do Vietnã. O napalm é uma substância gelatinosa horrível que gruda nas vítimas como cola, queimando carne, sangue e ossos. O napalm foi usado como bomba aérea pela primeira vez no final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, e na Guerra da Coreia, mas seu uso máximo e mais terrível ocorreu no Vietnã. O uso do napalm gerou consequências tão graves que a ONU proibiu seu uso contra civis em 1980 na Convenção sobre Certas Armas Convencionais. Jornais mostraram imagens chocantes de homens, mulheres e crianças inocentes queimados e morrendo pelos efeitos terríveis do napalm. O Napalm Bee
O tipo usado no Vietnã era fácil de fabricar, sendo até chamado de química de banheira. A Dow Chemical venceu a licitação do Pentágono em 1965 e virou a única fornecedora dos Estados Unidos. Em 1966, eles já estavam usando isso como uma arma principal no Vietnã. Calcula-se que naquele ano 4.500 toneladas eram lançadas todo mês na Indochina. Em 1968, o auge foi de 5.900 toneladas mensais, com uso intenso até 1973. No total, isso foi um aumento de 91,6% no uso durante os 3 anos da Guerra da Coreia. Descrito em uma reportagem como uma folha contínua de chamas com quase 1 quilômetro de largura, o ataque dessas bombas de gel era uma cena saída de pesadelos. Ver as consequências disso não era melhor. Uma foto famosa retratou o horror e a tragédia do napalm. Uma jovem correndo com outras crianças, seu rosto capturado em um grito e suas roupas completamente queimadas. Ao contrário de muitos, a garota da foto, Kim Phoc Phan Thi, sobreviveu e escreveu um relato angustiante sobre suas experiências com o napalm. O napalm queimou minhas roupas e depois minha pele, e então o músculo engrossado e outros tecidos que antes existiam em camadas sob minha pele. Porque eu seria, e para sempre seria vista como diferente. O principal motivo pelo qual o napalm era tão eficaz era porque ele grudava, queimando e implacável em tudo do que tocava, inclusive na pele humana. A água não conseguiria apagar as chamas. Na verdade, ele consome parcialmente o oxigênio, então tentar aliviar a queima causada pelo napalm pode, na verdade, fazer com que ele se acenda novamente. Muitos morreram devido à explosão, exposição ou insuficiência respiratória causada pela substância, enquanto outros agonizavam com queimaduras até a falência múltipla dos órgãos. Desde ver as temidas chamas do napalm caindo do céu até os horrores de testemunhar suas consequências, ele continua sendo uma das piores armas da história por causa da dor inimaginável e da devastação desumana que causa. Colina 303. Diversas atrocidades ocorreram na Guerra da Coreia entre 1950 e 1953. Após atacar o Sul sem aviso, o Exército Popular da Coreia do Norte cometeu crimes de guerra considerados dos piores da história. Uma delas foi o que aconteceu na Colina 303 em agosto de 1950. Sob o avanço das tropas coreanas, um esquadrão dos Estados Unidos aguardava reforços para defender um ponto próximo da Colina 303. Os americanos pensaram que soldados que surgiram eram aliados trazendo ajuda, mas logo perceberam que eram coreanos das tropas vermelhas fortemente armados. Rapidamente eles perderam o controle da situação, e o tenente responsável pelo pelotão deu a ordem para que os soldados americanos se rendessem. Isso deveria significar que eles seriam feitos prisioneiros de guerra. Inicialmente era o que parecia. Recebendo pouca água, cigarros e ração mínima, como uma maçã para vários homens, a situação deles era ruim. Mas nada indicava que os soldados vermelhos coreanos tinham intenções mais sinistras. Isso durou até ouvirem disparos de morteiro dos Estados Unidos próximos. Obrigando os prisioneiros a tirar os sapatos, amarraram as mãos de cada soldado para trás e marcharam rumo a Naktong. Só sabemos o que ocorreu pelos relatos de poucos sobreviventes corajosos. O soldado Roy Manning, com 18 anos, foi forçado a entrar em uma vala com seus companheiros, ainda de mãos amarradas. Enquanto os vermelhos estavam de pé sobre eles, ergueram as submetralhadoras e mataram sem piedade os soldados rendidos e indefesos. Manning foi salvo por sua rapidez de raciocínio e coragem ao ver os outros caírem. Após ser baleado na perna, ele teve que se deitar sobre o corpo de um companheiro morto, espalhando sangue no rosto para fingir que também havia sido morto. Manning relatou ter ouvido passos enquanto as tropas vermelhas voltavam pela linha, atirando entre os cadáveres para garantir que ninguém sobrevivesse. Apesar de ser atingido novamente por uma bala, desta vez no braço, Manning conseguiu não gritar, um gesto que provavelmente salvou sua vida. Mas ver companheiros sendo mortos a sangue frio e depois ser forçado a deitar entre seus restos é uma das cenas e experiências mais horríveis que alguém pode ter em uma guerra. Manning teve sorte de sobreviver para contar a história. E ele não foi o único. Ao final, 4 soldados sobreviveram, mas todos tiveram que lidar com as consequências e as cenas horríveis da Colina 303. É talvez inevitável que humanos busquem causar dano e trauma entre si, especialmente em guerras e grandes conflitos.
Alguns momentos se destacam como os piores da história humana, devido à sua depravação e aos efeitos duradouros sobre quem presenciou seus resultados horríveis. Marchas da morte judaicas na Segunda Guerra Mundial. No verão de 1944, os alemães perceberam que suas chances de vencer a Segunda Guerra eram mínimas. E quando eles perdessem, um fato horrível do regime seria exposto para o mundo ver: os campos de concentração do Holocausto. Apesar das cenas horríveis que aguardavam os libertadores dos campos, uma das últimas injustiças contra os judeus nos territórios nazistas marcou muitos que nunca esqueceriam: as Marchas da Morte. As Marchas da Morte já ocorriam desde o início da Segunda Guerra Mundial, mas em 1944 seu número cresceu muito, causando milhares de mortes trágicas. Após os soviéticos tomarem o campo de concentração de Lublin, Heinrich Himmler ordenou que todos os prisioneiros dos campos de concentração fora da Alemanha fossem marchando em direção ao interior do Reich. As próprias marchas eram compostas por judeus, prisioneiros de guerra e inimigos da Alemanha nazista. Do ponto de vista de Himmler, havia 3 razões para evacuar os campos e iniciar essa abordagem. Primeiro, ele e outros da SS não queriam que o mundo soubesse dos horrores que presenciaram e sofreram nas mãos dos nazistas mais cruéis. Segundo, eles ainda achavam que podiam ajudar na produção de armas para a guerra. Terceiro, acreditavam poder usá-los como moeda de troca com os aliados para garantir a sobrevivência do nazismo após a guerra. Embora no papel isso possa parecer melhor do que um campo de concentração, a realidade era horrível. Milhares foram obrigados a caminhar além do possível sob condições insuportáveis e abusos de torturadores nazistas. Quando retiraram os prisioneiros de Stutthof, por exemplo, 7.000 judeus foram forçados a marchar por 10 dias. No total, apenas nos 2 meses de março e abril de 1945, 250.000 dos 700.000 prisioneiros de campos de concentração foram forçados à Marcha da Morte. Poucos sortudos conseguiram escapar das Marchas da Morte, e um homem em particular escapou 2 vezes. Dave Rich, de 18 anos, foi arrastado por 2 Marchas da Morte diferentes, e sobreviveu para contar a história. Aqueles que sobreviveram para contar a história compartilharam desde então seus relatos trágicos sobre os horrores que presenciaram. Sem comida e água, os idosos incapazes ou feridos ficavam para trás e eram brutalmente executados a tiros na frente dos outros que marchavam. Andamos por dias. Nunca vou esquecer as ravinas e valetas vermelhas de sangue. Vimos pessoas baleadas no peito e nas costas. Havia gente deitada em morros e árvores. Era realmente como uma zona de guerra. Em algumas marchas, até 1 em cada 4 morria. Em Stutthof foi ainda pior. Dos 7.000 que iniciaram a Marcha da Morte, poucos sobreviveram. Os que sobreviveram à jornada traiçoeira foram mortos ao chegar ao Mar Báltico. A bomba atômica. Uma das cenas mais horríveis da guerra é compartilhada tanto por militares quanto por civis. Ver um temido cilindro caindo do fundo de um bombardeiro, sabendo que o inevitável acontecerá quando atingir o solo. Isso é ainda mais verdadeiro para quem teve o azar de estar em Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9 de agosto de 1945, quando os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre civis japoneses. Decisão ainda hoje considerada altamente controversa. Em 2015, 56% dos americanos achavam o bombardeio justificado, contra 14% dos japoneses. A intenção do lançamento foi, em grande parte, uma manobra de vingança dos Estados Unidos pelo ataque a Pearl Harbor em 1941, mas oficialmente era para salvar vidas de cidadãos americanos e japoneses, forçando um fim rápido à guerra. Sobreviventes do ataque falaram extensivamente sobre sua experiência, o que viram quando a bomba caiu e a tragédia do que aconteceu em seguida. Um homem, Tsutomu Yamaguchi, não teve sorte o suficiente para ser pego nas 2 explosões, tendo escapado de Hiroshima apenas para estar em Nagasaki quando a segunda bomba caiu. Em sua única entrevista a britânicos, anos depois, ele descreveu um grande pilar de fogo em forma de cogumelo subindo ao céu. A descrição comum continuou igual após as bombas caírem, uma luz branca de magnésio ofuscante. Claro, para os sobreviventes, aquele momento de confusão que acompanhou a luz não foi a pior parte de estar em Hiroshima ou Nagasaki. Foi o que veio depois. Caos, pânico, destroços e destruição, pessoas feridas e morrendo enquanto tentavam entender o que tinha acabado de acontecer, algo que nunca tinha acontecido antes em toda a história da humanidade. Uma arma nuclear havia sido lançada sobre cidades civis,
e as consequências disso reverberariam por décadas. No imediato pós-bombardeio, as cenas eram viscerais e assustadoras. Queimados e moribundos, com a pele soltando, imploravam por água. Envenenados pela radiação, doentes, com bolhas e morrendo nas ruas. Crianças e bebês mortos instantaneamente pelo impacto. Estima-se que até 200 mil pessoas morreram por causa das bombas, e ao longo das décadas seguintes, milhares de outras desenvolveram doenças terminais, como o câncer, devido à proximidade com o bombardeio. Enquanto corpos flutuavam nos rios e sobreviventes cruzavam áreas destruídas, podiam achar que o pior passou, mas ainda enfrentariam mais. Anos depois, muitos morreram pelos efeitos prolongados da radiação e outros problemas de saúde. Em Hiroshima, mais de 70% dos prédios foram destruídos. Em Nagasaki, as temperaturas da bomba atingiram cerca de 4.000 graus Celsius, queimando os olhos das pessoas enquanto morriam. Até hoje, os sobreviventes e seus filhos fazem campanhas para garantir que algo assim nunca aconteça novamente. Cargas de cavalaria. Soldados em guerra presenciam muitos horrores indescritíveis, desde companheiros morrendo ao seu lado em trincheiras, até as cenas traumáticas daqueles afetados por gás mostarda, pé de trincheira e outras doenças comuns em tempos de guerra. Mas há algo particularmente horrível e fascinante em ser atacado por legiões de homens a cavalo. Cargas de cavalaria existem desde a antiguidade e seguiram sendo usadas até a Segunda Guerra Mundial. Mas em vez de lutar contra a infantaria com lanças, escudos ou armas de tiro único, passaram a enfrentar metralhadoras e morteiros que destruíam tanto eles quanto seus cavalos. Pode não ter parecido tão horrível para aqueles soldados enfrentando a carga de cavalaria, mas em séculos anteriores, os soldados de infantaria teriam sentido o mesmo. Apesar do fogo de canhões e mosquetes, o famoso poema A Carga da Brigada Ligeira, de Alfred Lord Tennyson, resumiu como era enfrentar esses membros da cavalaria. Brilharam todos os sabres nus enquanto giravam no ar, golpeando artilheiros e atacando um exército sob o olhar admirado de todos. O poema de Alfred Lord Tennyson é um marco tão importante na história da literatura que inspirou várias outras obras, incluindo uma música do Iron Maiden, The Trooper. Isso se refere à infame batalha dos britânicos contra as forças russas na Guerra da Crimeia e ao fracasso tático dos comandantes na organização do ataque. Mas embora muitos homens talvez não tenham sobrevivido ao ataque, vê-los avançando rapidamente rumo à linha de fogo deve ter sido uma cena impressionante. Guerra biológica medieval. Muito tempo atrás, na época medieval, uma tática de batalha popular era a guerra de cerco. Cidades ou pontos estratégicos importantes geralmente possuíam algum sistema de castelo. Com o tradicional design de Motte e Bailey, essas fortificações evoluíram para pequenas cidades dentro das muralhas do castelo, protegidas por fortes paredes de pedra e camadas de defesa. A forma mais comum de guerra na época medieval, os cercos, adotava a abordagem de esperar para ver. Em vez de atacar, forças invasoras cercavam as muralhas do castelo e aguardavam os habitantes agirem quando os suprimentos acabavam. Uma vez enfraquecidos, os invasores atacavam. Em 1271, o sultão mameluco Bebas conquistou uma fortaleza dos cavaleiros hospitalários com um truque engenhoso. Você sabia disso? Com uma carta falsificada em nome do comandante dos cavaleiros, ele ordenou a rendição da guarnição, que obedeceu. É claro que com essa nova forma de guerra, também surgiram novas formas de armas de cerco. Essas incluíam enormes arites para derrubar os portões das cidades, trabucos, parreiros e manganelas que lançavam enormes pedras contra as muralhas, danificando edifícios e espalhando medo entre os defensores, além de torres de cerco que podiam ser empurradas até as muralhas do castelo para que os soldados escalassem as defesas e atacassem. Mas uma das táticas menos usadas, porém mais horripilantes, teria sido realmente a mais angustiante de se ver. Alguns relatos medievais sugerem que, em vez de pedras, os trabucos eram usados para lançar restos humanos e de animais por cima das muralhas, dentro dos terrenos do castelo. O caso mais famoso, ainda que contestado, dessa tática foi durante o cerco de Caffa, em 1346, liderado pelo genovês Gabriel de Mussi. O cerco resultou de longas e tensas relações entre comerciantes genoveses de Caffa e mongóis, que lançavam corpos de mortos sobre as muralhas com trabucos. Apesar de ser um relato de segunda mão, o texto de de Mussi traz informações suficientes para ser considerado provavelmente verdadeiro.
Existe visão mais horrível que ver corpos lançados pelo ar e se amontoando aos pés de alguém, ainda presos em suas fortificações? Bem, se esses corpos estivessem cobertos pelas pústulas da peste bubônica, certamente seria ainda mais horrível. E aparentemente era exatamente assim que estavam. Na verdade, alguns historiadores culpam o cerco de Caffa pela disseminação da peste negra na Europa e pelo domínio subsequente que a praga exerceu. Embora isso possa não ser totalmente verdade, certamente não ajudou a conter o avanço mortal. Demussi descreve a cena em Caffa como montanhas de mortos sendo lançadas na cidade, e logo os cadáveres em decomposição contaminaram o ar e envenenaram o suprimento de água. Em ambientes fechados, a doença logo passou dos mortos aos vivos. Isso significa que para o povo de Caffa, o que muitos viram em seus últimos dias foi a visão horripilante de restos humanos reais voando sobre armamentos e muralhas do castelo, caindo pesadamente no chão, cobertos de evidência da peste que logo os alcançaria. Esse não foi o único caso de cadáveres humanos usados em guerras psicológicas e biológicas na era medieval. Em muitas batalhas, há relatos de trabucos lançando carcaças de cavalos e restos humanos contra castelos para derrotá-los em cercos. Armas sônicas psicológicas. Algumas armas não são projetadas para matar ou mutilar o inimigo, mas sim para incutir medo. Se for eficaz, soldados assustados preferem fugir dos horrores do combate a lutar. Um componente-chave frequentemente incorporado nessas armas de medo é o barulho que elas produzem, com muitas sendo projetadas especificamente para desencadear efeitos psicológicos apenas por meio de ruídos intensos ou perturbadores. Por sua vez, elas exploram a suscetibilidade dos humanos à superestimulação auditiva intensa e à reação psicológica. Número 1. O apito asteca da morte. Em 1999, uma descoberta arqueológica na cidade do México revelou um possível exemplo inicial de arma sonora. Durante a escavação de um templo dedicado a Errecar, o deus do vento asteca, arqueólogos encontraram o esqueleto sacrificado de um jovem que segurava 2 apitos nas mãos. Acreditava-se que os apitos imitavam os ventos do submundo. Pesquisadores rapidamente classificaram essas descobertas como o apito asteca da morte. Enquanto arqueólogos reuniam mais dados sobre o apito e seu uso, surgiram novas teorias sobre seu papel em combate. É provável que esses não fossem apenas instrumentos usados durante sacrifícios humanos, porque, dado o grito horripilante que ele produzia em reconstruções, pode ter sido usado como uma arma de guerra. O apito da morte é um tipo de apito de mola de ar, com versões antigas já encontradas entre os maias. O apito asteca da morte soa como se alguém estivesse sendo esfolado vivo. Quando imaginamos a imagem de milhares de guerreiros astecas marchando para a batalha, armados com clavas com pontas e lanças e soprando esses apitos da morte, é fácil perceber o quão eficaz esse objeto poderia ter sido para aterrorizar o inimigo. Número 2. As trombetas de Jericó, sirenes Stuttgart. Ao falar sobre a Força Aérea Alemã da Segunda Guerra Mundial, os Junkers Ju-87 talvez sejam uma das primeiras aeronaves que vem à mente, sendo uma das aeronaves mais notáveis e reconhecidas de toda a guerra. O bombardeiro de mergulho Stuttgart foi usado na Guerra Civil Espanhola pela Legião Condor Alemã e nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial nas táticas de Blitzkrieg da Alemanha. A Batalha da Grã-Bretanha logo expôs as desvantagens dos Stuttgart, principalmente sua baixa velocidade, tornando-os inadequados para o combate aéreo. À medida que a guerra avançava e a supremacia aérea alemã enfraquecia, o papel do Stuttgart na guerra também foi gradualmente diminuindo. Por um motivo fundamental, o Junkers Ju-87 seguiu como símbolo da Blitzkrieg. Todos que enfrentaram a aeronave lembram-se de uma coisa: o barulho que fazia. Os Stuttgarts tinham um recurso interessante em sua fuselagem. Havia 2 sirenes acionadas por hélice presas às pernas do trem de pouso, com 70 centímetros de diâmetro. Ao mergulhar, a aeronave acionava uma sirene estridente. Com o aumento da velocidade do mergulho, o barulho aumentava. As sirenes foram simbolicamente chamadas de trombetas de Jericó. Ironicamente, os soldados inimigos não foram os únicos afetados pelas sirenes. Os pilotos alemães também as achavam perturbadoras, especialmente durante a realização de um procedimento de mergulho complicado. Outra desvantagem era que as sirenes reduziam a velocidade em 10 a 20 milhas por hora, ou 20 a 25 km por hora. As sirenes foram retiradas, mas as trombetas de Jericó seguiram como símbolo marcante da guerra. Número 3.
Órgãos de Stalin, BM-13 Katyusha. O uso do BM-13 Katyusha como uma arma baseada em som foi acidental e nunca foi projetado com efeitos psicológicos em mente. Era uma arma de artilharia inovadora com uma força destrutiva devastadora. Porém, o som que ela produzia era tão assustador que causava medo em toda a oposição. A BM-13, conhecida como Katyusha, foi criada pelo Instituto de Pesquisa Científica 3 da União Soviética para ser um lançador de foguetes em caminhão, disparando foguetes de aviação contra alvos terrestres. Projetada em sigilo, a arma foi usada pela primeira vez em 1941 contra trens alemães na estação de Orsha com grande eficiência. Os primeiros relatos do comandante do Exército Vermelho, Andrei Yeremenko, diziam que os foguetes subiam como, abre aspas, cometas de cauda vermelha e explodiam com um estrondo de trovão. O impacto de 320 foguetes disparados em 26 segundos numa área restrita superou todas as expectativas. Os alemães fugiram em pânico. Admito que nossas tropas também recuaram assim. Por razões de segurança, não os informamos previamente sobre o uso da nova arma. Fecha aspas. Os soviéticos logo apelidaram a arma de Katyusha, provavelmente em referência à famosa canção patriótica da época de guerra. Os alemães também tinham um apelido para a arma, Órgãos de Stalin. Isso foi inspirado pelo som alto e sibilante dos foguetes que se aproximavam, o que aterrorizava as tropas alemãs. Seu som distinto se tornou sinônimo do caos que ele traria. Uma salva de 4 Katyushas durava de 7 a 10 segundos e detonava 4,35 toneladas de explosivos em 10 acres. Concluindo, a Katyusha era uma arma poderosa com dupla eficácia. Ela trazia destruição e criava medo em massa ao mesmo tempo. Número 4. Alma errante. Durante a Guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã, os vietnamitas acreditavam que, se alguém não fosse enterrado onde nasceu, sua alma vagaria eternamente pelo submundo. Soldados americanos em uma estação de rádio no Vietnã do Sul, em 1964, aproveitaram essa crença criando sons ameaçadores e gravações de voz. Soldados sul-vietnamitas imitando almas de Vietcongues mortos ajudaram a criar a famosa gravação Fita Fantasma número 10. A gravação inicia com música fúnebre budista e os lamentos de um homem em agonia. Em seguida, a voz de uma garotinha chama pelo pai, um soldado caído, pedindo para ele voltar para casa. Depois, ouve-se a voz distante e ecoada de seu pai respondendo, procurando por seus entes queridos. Por fim, a voz do soldado morto fala aos companheiros que morreu sem sentido e foi parar no inferno. A gravação termina com uma mensagem: "Vão para casa, meus amigos, antes que seja tarde demais", seguida pelos gemidos de um homem atormentado no inferno. Os operadores foram instruídos a não tocar a fita quando estivessem próximos de soldados aliados sul-vietnamitas, por medo de que isso também os afetasse. O sucesso da Operação Alma Errante foi questionável. Os Vietcongues logo notaram que era uma gravação e usaram isso para localizar o inimigo e direcionar seu fogo. Como resultado, a operação foi cancelada em 1971. Isso não quer dizer que outras gravações não tenham sido usadas, como outra gravação de um rugido de tigre também tocada por alto-falantes. Número 5. Dispositivo acústico de longo alcance LRAD. O LRAD, o dispositivo acústico de longo alcance, é frequentemente classificado na família das armas sônicas modernas. Embora seus criadores originais, American Technology Corporation, em 2003, tenham negado que fosse uma arma, ele é na prática um canhão de som que pode ser usado para ferir, repelir ou incapacitar o alvo. Suas duas principais funções são a amplificação de voz para comunicação a longas distâncias e a emissão de um tom de alerta. O tom de alerta pode atingir 160 decibéis, cerca de 40 decibéis mais alto do que o volume de um motor a jato decolando. Um som tão alto pode causar dor, desorientação, náusea, enxaquecas e até danos à audição. Unidades policiais costumam usar dispositivos como o LRAD para controlar grandes multidões, geralmente durante protestos. As armas são relativamente pequenas e, portanto, podem ser montadas em veículos como automóveis, helicópteros e barcos de patrulha. Há inúmeros relatos do uso bem-sucedido do LRAD como arma sônica vindos de países de todo o mundo. Um exemplo notável são as forças de defesa de Israel, que usaram armas sônicas para dispersar manifestantes palestinos. As forças dos Estados Unidos também as usaram no Iraque para dispersar multidões em locais conhecidos como alvos de terroristas. Também se pode instalar essa arma em navios cargueiros para protegê-los de piratas.
Onde quer que seja usada e da forma que for, é um dos poucos exemplos modernos de uma arma sonora poderosa e não letal.